Saudações super calorosas e alegres, comunidade Positivo e Próspero. Que bom ter a companhia de cada um nesta nossa jornada. Sintam-se em casa aqui no nosso espaço, né? Feito especialmente para a gente ir seguir junto no caminho da harmonia e da prosperidade. É isso aí, um espaço para a gente crescer junto. Hoje a gente continua a nossa exploração de uma obra, olha, fundamental para quem busca riqueza em todos os sentidos. Pense em Riqueza, do incrível Napoleão Hill. Um livro lá dos anos 30, mas, nossa, as lições são muito atuais. Extremamente atuais, parece que foi escrito ontem em muitas partes, né? Pois é, e estamos avançando juntos. Chegamos ao capítulo 6, que ele chama de Imaginação. O subtítulo original é A Oficina da Mente, o quinto passo rumo à riqueza. Uma tradução boa seria tipo Imaginação, a Oficina da Mente, o quinto passo para a riqueza. É um passo-chave na filosofia dele. Com certeza. E para quem está chegando agora, vale a pena ouvir os episódios anteriores, né? Porque o Hill constrói o raciocínio passo a passo, um degrau de cada vez. Exato, é uma construção. E olha, preparem-se, porque a conversa de hoje sobre imaginação traz umas reflexões muito, mas muito aplicáveis para a gente agora em 2025. Fiquem com a gente até o final para descobrir como essa tal oficina da mente pode, de fato, transformar desejos em realidade. Vamos lá, vamos destrinchar isso. Vamos nessa. Então, para começar, o que exatamente o Hill quer dizer com imaginação, no contexto do livro? Olha, ele descreve literalmente como a oficina onde todos os planos criados pelo ser humano são moldados. Sabe, é a faculdade da mente que dá forma, que dá estrutura e ação para o impulso inicial, que ele chama de desejo. Aquele desejo ardente que a gente já falou antes. Possa imaginar. É bem impactante. E é fascinante pensar que ele escreveu isso nos anos 30, né? Uma época de mudanças muito rápidas também. Ele mesmo cita isso. Sim, ele via aquele período como o mais favorável até então para o desenvolvimento da imaginação. Ele menciona as conquistas da época, dominar os ares, a comunicação via rádio, analisar o sol à distância, tudo como prova do poder da imaginação humana em usar as forças da natureza. O que faz a gente pensar, e hoje? Com a velocidade das mudanças que a gente vive agora. Pois é, e a mensagem central dele é que a única limitação real que a gente tem, dentro do razoável, claro, está no desenvolvimento e no uso da nossa imaginação. Ele dizia que mal começamos a usar essa capacidade de forma elementar. Ainda temos muito chão pela frente, então. Muito, segundo ele, sim. E o Hill, ele faz uma distinção importante, né, entre dois tipos de imaginação. Poderia explicar pra gente quais são? Claro. A primeira é a imaginação sintética. Com ela, a gente organiza conceitos, ideias ou planos antigos em novas combinações. Ela não cria nada do zero, sabe? Entendi. Ela trabalha com o que já existe. Isso, com o material que a gente já tem, nossa experiência, educação, observação, é a mais usada pelos inventores, por exemplo. A não ser quando eles precisam de algo totalmente novo, uma ruptura. E aí entra a segunda forma. Exatamente. A segunda é a imaginação criadora. É através dela que a mente finita do ser humano, segundo Hill, tem comunicação direta com a inteligência infinita. Inteligência infinita, um conceito bem profundo dele. Sim, e ele diz que é a fonte dos insights, das inspirações, das ideias básicas ou totalmente novas. Hill até sugere que é por meio dela que a gente recebe vibrações de pensamento de outras mentes ou que pode se conectar com o subconsciente de outras pessoas. Essa parte é bem, digamos, intrigante, né? Quase metafísica. Sem dúvida. E tem um ponto crucial que ele levanta. A imaginação criadora funciona melhor quando a mente consciente está vibrando em alta frequência, como quando estimulada por um desejo forte, ardente. De novo o desejo ardente como combustível. Isso. Ele diz que ela fica mais alerta e receptiva quanto mais é usada, o que levanta uma questão importante, né? Como a gente pode estimular essa vibração e desenvolver ativamente essa faculdade? E aí que fica interessante mesmo. O Hill enfatiza que as duas formas de imaginação, a sintética e a criadora, ficam mais alertas com o uso, como um músculo do corpo. Exato. E que a imaginação pode enfraquecer por falta de uso, ficar meio adormecida. Mas isso é importante. Ela nunca morre.
Sempre pode ser revivida, reativada. Então a chave é o exercício constante. Usar, usar, usar. Exatamente, praticar. E como a gente coloca isso em prática para transformar o desejo, que é abstrato, né, um impulso, em algo físico, como dinheiro, usando a imaginação? Qual é a ponte? A ponte, segundo Hill, passa pela criação de planos definidos. Ele instrui que esses planos devem ser formados com a ajuda da imaginação. No começo, principalmente a sintética, para organizar as ideias. Organizar o que já se sabe, as experiências. Isso. E ele até recomenda ler o livro todo e depois voltar a esse capítulo para começar a construir os planos específicos. Planos para transformar o desejo em dinheiro, no caso. E tem um passo prático, né? Que ele destaca bastante. Sim, fundamental. Escrever. Escrever o desejo e o plano para realizá-lo. No momento em que a gente faz isso, segundo ele, damos forma concreta ao desejo intangível. É como materializar o primeiro passo. Exato. É o primeiro passo real na série de ações para converter o pensamento na sua contrapartida física. E ele conecta isso com a ideia maior de que os impulsos de pensamento, o desejo, são formas de energia. O mesmo material, digamos assim, que a natureza usou para criar tudo no universo. Nossa, é uma visão bem cósmica da coisa. Bastante. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que, ao tentar converter desejo em dinheiro, a gente estaria usando as leis da natureza, se adaptando a elas. Essa é a lógica dele. Ele assegura que isso é possível, que já foi feito antes e que a gente pode construir fortunas com essas leis imutáveis, desde que, claro, a gente as conheça e aprenda a usá-las. Faz sentido. Conhecer as regras do jogo. E ele até menciona que o tal segredo não é secreto. A natureza o anuncia em toda parte. Nas estrelas, nas células, na vida. Ele pede paciência ao leitor para assimilar esses conceitos. Sugere reler o livro várias vezes, porque a compreensão vai se aprofundando a cada leitura. É um convite à reflexão contínua. Hill reforça muito que ideias são o ponto de partida de todas as fortunas e que elas são produtos da imaginação. Vamos ver os exemplos que ele traz. São bem fortes. Sim, os exemplos ajudam muito a entender. O primeiro é o da Coca-Cola, que ele chama de A Chaleira Encantada. Uma história fascinante, né? Muito. Um médico do interior vende uma fórmula secreta e uma chaleira velha para um jovem farmacêutico, o Asa Candler, por $500. Eram todas as economias do rapaz. Nossa, e o médico só queria pagar dívidas. Exato. O farmacêutico, o Candler, apostou tudo numa ideia que ele viu ali. E o que o Candler realmente comprou, segundo a análise do Hill, não foi só a fórmula e a chaleira, né? Não mesmo. O Hill argumenta que o que ele comprou foi uma ideia. A chaleira, a pá de madeira, o papel com a fórmula, tudo isso era secundário. O ingrediente misterioso, como o Hill chama, que o Candler adicionou e fez a chaleira transbordar de ouro, foi a imaginação dele. A visão do potencial. Exatamente. A partir dessa ideia surgiu o império global, gerou empregos na indústria do açúcar, vidro, publicidade, beneficiou cidades, faculdades e resistiu até a Grande Depressão. É impressionante. A lição aqui é muito poderosa. Qualquer ideia sólida, meritória, combinada com os princípios do livro Os 13 Passos, tem o potencial de um sucesso estrondoso como o da Coca-Cola. Realmente, pensamentos são coisas. É a máxima dele sendo ilustrada na prática. Qualquer ideia com mérito, apoiada pelos princípios, pode ter um alcance enorme. O outro exemplo marcante é o do reverendo Frank W. Gonsalves, aquele que queria fundar uma faculdade. Isso, um desejo profundo de fundar uma faculdade onde os jovens aprendessem fazendo, na prática. Mas ele precisava de $1 milhão, uma quantia absurda para a época. Ele ficou só no desejo por um tempo, né? Quase 2 anos, só pensando e desejando vagamente. A virada aconteceu, segundo Hill, quando ele tomou uma decisão definida. Conseguiria o dinheiro dentro de 1 semana. Naquele momento, ele sentiu uma segurança que nunca tinha sentido antes. Mesmo sem saber como. Mesmo sem saber como. A ação foi imediata.
Ele anunciou um sermão com o título O que eu faria se tivesse $1 milhão? Que título direto. Pois é. Ele preparou o sermão que já estava na mente dele há 2 anos. Mas na hora H, esqueceu as anotações. Falou com a alma, descreveu o sonho dele com paixão. E o resultado? Incrível! Ao final do sermão, um homem, o Philip D. Armour, um industrial famoso da época, levantou-se, foi até ele e disse que acreditava no sonho dele e que daria $1 milhão no dia seguinte. E assim nasceu o Armour Institute of Technology. Que história. E o ponto-chave, de novo, qual foi? A decisão definida e o plano definido. O sermão era parte do plano, né? Impulsionados por um desejo ardente. O dinheiro veio só 36 horas depois da decisão. Impressionante a rapidez depois da decisão. O ponto em comum entre o Candler e o Gonzalez, então, é que ambos sabiam que ideias podem ser transformadas em dinheiro através do propósito definido e planos definidos. Exatamente. E Hill usa isso para desafiar a crença de que só trabalho duro e honestidade trazem riqueza, em grandes quantidades. Ele argumenta que a riqueza responde a demandas definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos. Não é só ralar, tem método. Entendi. E ele também fala das ideias como bens valiosos que podem ser comercializados, né? Sim, ele aborda as ideias como produtos. Uma ideia é um impulso de pensamento que inspira ação, que apela à imaginação. Ele cita um exemplo ótimo de um editor. Ah, ou do título do livro. Esse mesmo. O editor descobriu que as pessoas compram títulos, não só conteúdos. Mudou o título de um livro que não vendia nada e as vendas dispararam para mais de 1 milhão de cópias, sem mudar uma vírgula dentro do livro. Por imaginação aplicada ao marketing. Totalmente. E ele diz que não há preço tabelado para ideias, o criador define o preço. Ele menciona os milionários do cinema da época, que muitas vezes tinham a imaginação para reconhecer boas ideias. Com o seu valor, né? Isso, e ele previu, lembrando, ele escrevia nos anos 30, que a próxima onda viria do rádio, com aqueles que criassem programas com novas ideias, que servissem as mentes e convertessem ouvintes em compradores. Interessante pensar como isso se aplica hoje, né? Com internet e redes sociais. Totalmente. A mídia mudou, mas o princípio da ideia valiosa continua. E ele ressalta que não precisa ter experiência prévia no campo. Cita o Andrew Carnegie, que sabia pouco sobre fazer aço. Mas soube montar a equipe certa. Exatamente. Aplicou os princípios, cercou-se de homens com ideias e capacidade de execução e construiu uma fortuna. A história das grandes fortunas, segundo ele, muitas vezes começa com essa união, um criador de ideias e um vendedor ou implementador de ideias. Uma parceria. Faz sentido. E sobre a sorte, os golpes de sorte? Como o Hill aborda isso? Ele reconhece que uma oportunidade favorável pode surgir. Ele até usa o próprio exemplo. Conhecer o Andrew Carnegie foi uma sorte, uma oportunidade. Mas não foi só isso, né? De jeito nenhum. Ele diz que o plano mais seguro é não depender da sorte. Foram necessários 25 anos de esforço persistente da parte dele. Com determinação, propósito definido e um desejo ardente, ele até chama de obsessão, para transformar aquela oportunidade em algo real, superando decepções, críticas. Não foi fácil. A oportunidade foi o começo, mas a persistência foi o caminho. Exato. E por fim, ele descreve como as ideias ganham vida própria, né? Sim, é uma parte bem filosófica também. É! Primeiro a gente alimenta a ideia, dá vida, direção. Depois ela parece adquirir um poder próprio e nos impulsiona, varrendo obstáculos. Ele vê as ideias como forças intangíveis, mas mais poderosas que os cérebros que as criam, capazes até de sobreviver a eles. E ele usa um exemplo bem forte para ilustrar isso. O do cristianismo. Nascido de uma ideia simples na mente de Cristo, segundo ele, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. E essa ideia continua marchando, se desenvolvendo milênios depois. Mostra o poder de legado que uma ideia pode ter. Que jornada pela oficina da mente. Recapitulando um pouco. A imaginação é essa faculdade incrível que nos permite moldar nossos desejos. Vimos que tem a imaginação sintética para combinar o que já existe e a criadora,
para conectar com novas ideias, com a tal inteligência infinita. E que ambas se fortalecem com o uso, como músculos. Exato. E a chave parece ser combinar um desejo ardente com um propósito definido e planos definidos. E ter a coragem de agir, de dar o passo da decisão definida, como nos exemplos do Asa Candler e do Dr. Gansaulos. Isso. E fica uma reflexão interessante para a gente pensar hoje, em 2025, né? Napoleão Hill escreveu sobre a importância da imaginação numa era de rápidas mudanças, os anos 30. Hoje a gente vive uma aceleração ainda maior de informação, de tecnologia. Muito maior. Então, como a gente pode conscientemente cultivar e exercitar tanto a nossa imaginação sintética quanto a criadora? Não só para buscar prosperidade material, que era um foco grande dele, mas também para navegar a complexidade do mundo atual, para criar um impacto positivo e significativo ao nosso redor. É uma excelente reflexão para a gente levar daqui. Como usar essa oficina da mente para os desafios e oportunidades do nosso tempo. Muito bom. Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. E falando em levar, levamos também nossa imensa gratidão a cada um que dedicou seu tempo e energia para estar com a gente hoje. Lembrem-se, a gratidão é uma semente poderosa para uma vida próspera. Sempre bom lembrar disso. Continuem com a gente aqui no Positivo e Próspero. O interesse crescente de todos nos impulsiona a trazer mais reflexões para apoiar as mudanças rumo à abundância. Adoraríamos saber o que acharam das ideias de hoje. Deixem seus comentários. A troca é sempre muito rica. Com certeza. E claro, recomendamos fortemente a leitura completa de Pense em Riqueza. Que essa nossa conversa sirva como um estímulo, um aperitivo para mergulhar ainda mais fundo na riqueza das ideias do Napoleão Hill. Vale muito a pena ler o original. Se esta exploração ressoou com vocês, não deixem de curtir este material, inscrever-se no canal Positivo e Próspero, ativar as notificações para não perder nada. E compartilhar com amigos, pessoas queridas que também podem se beneficiar dessas ideias. Isso. Explorem em nosso acervo também. Temos quase 100 vídeos sobre lei da atração, prosperidade e temas relacionados esperando por vocês. É bastante conteúdo. Tem muita coisa boa lá. E um agradecimento especial à nossa comunidade que não para de crescer. Já somos mais de 180 pessoas positivas e prósperas, conectadas mentalmente rumo à abundância. Muito obrigado mesmo de coração e até a próxima. Até a próxima.